Então, o objetivo é fazer um resumo muito rápido da atividade laboratorial sobre as características de uma pilha. Vamos ver qual é o objetivo e o que é preciso fazer, como é que se realiza a atividade experimental visando o nosso objetivo, que medições temos que realizar, que tipo de trabalho é que é preciso fazer depois, aqui mais especificamente o gráfico, e que conclusões é que podemos tirar. O nosso objetivo é determinar as características de uma pilha a partir da sua curva característica, que é no fundo um gráfico, e entender que estas características são duas, a força eletromotriz, que representamos por um epsilon, e a resistência interna, que é representada por um R minúsculo. Temos que saber que a pilha é um gerador de corrente contínua, então é representada aqui por estes dois traços verticais. O traço mais comprido corresponde ao polo positivo e o mais curto ao polo negativo. Depois já vamos ver o resto dos elementos do circuito. As características da pilha são então a tal força eletromotriz e a resistência interna, e para as determinar temos que conhecer a tal curva característica. Esta curva característica é na realidade um gráfico da tensão em função da corrente elétrica, é representado por uma reta descendente. O valor da ordenada na origem corresponde à força eletromotriz e o declive é um declive negativo e representa aqui o simétrico da resistência interna. No fundo, obedece à equação do balanço energético. U é igual a epsilon menos resistência interna vezes o I. Depois temos que pensar um pedacinho aqui na questão da energia dissipada na pilha, que ocorre através do efeito Joule. Como é que isto acontece? O valor máximo da tensão corresponde ao valor da energia que a pilha transforma no seu interior. No entanto, esta transformação também ocorre em energia térmica, o tal calor que diz respeito ao efeito Joule. Porquê é que isto acontece? Porque ela tem uma certa resistência, que é a sua resistência interna. Isso quer dizer que a tensão lida nos seus terminais, este valor de U vai ser sempre inferior ao valor da força eletromotriz, que é o total da energia que ela consegue transformar, enquanto o U é a energia que ela disponibiliza ao circuito por unidade de carga. Também podemos medir diretamente a força eletromotriz. Como é que fazemos isso? Neste circuito que está aqui, se o circuito estiver aberto, não passa corrente, então é possível que este voltímetro que está aqui no topo meça a força eletromotriz, ou então ligamos diretamente o voltímetro aos terminais da pilha e fazemos a mesma coisa. Porquê é que é possível fazer desta maneira? Como o voltímetro tem uma resistência muito elevada, praticamente não passa corrente através dele, e se o I do voltímetro for praticamente igual a zero, o que vai acontecer é que se eu aplicar aquela equação do balanço energético, o que eu vou ter é um U igual a epsilon menos a resistência vezes zero. Então o U, na realidade, é a força eletromotriz. Como é que executamos isto? De que forma é que nós montamos o circuito? Vamos precisar de uma pilha, vamos precisar de um rióstato, que é uma resistência variável. O interruptor aqui é facultativo, dá jeito para nós estarmos sempre a desperdiçar energia. E dois aparelhos de medida, um amperímetro e um voltímetro. Depois o que nós vamos fazer é fazer variar a resistência neste rióstato, aumentando ou diminuindo o comprimento do fio, e vamos fazendo leituras sucessivas de valores de tensão, U, e de valores de corrente elétrica. Tenham atenção que o amperímetro tem que ser ligado em série no meu circuito e o voltímetro é ligado aos terminais da minha pilha em paralelo. Nós vamos fazer então medições para diferentes valores de resistência. Se nós alterarmos a resistência no rióstato, vamos colocar ali os seus diferentes valores. Convém termos pelo menos 7 conjuntos de dados e para cada uma destas resistências ou destes valores de resistência, uma vez que nós temos só um rióstato, vamos ter um U e um I
correspondente. Vou aqui designar por o 1 e 1, o 2 e 2 e assim sucessivamente. Qual é que é o nosso objetivo? É pegar nestes dados e construir então depois a tal curva característica que na realidade é uma reta. Quando nós colocamos os dados no gráfico, vamos colocar aqui no eixo dos y a diferença de potencial ou tensão, medida em volts, e no eixo dos x vamos colocar a corrente em amperes. Esta é a primeira coisa a definir. Se usarem a calculadora, têm que determinar o que é que está em cada eixo, qual é a coluna de dados que se refere a cada um destes eixos. Depois vamos então pedir à calculadora, ou se for no Excel ou algum programa equivalente, pedir a equação da reta de ajuste. Tenham atenção aqui que o y igual a x mais b, mas nós devemos fazer a substituição de quem é o y e quem é o x. No y temos os valores de diferença de potencial ou tensão. O A vai corresponder então ao declive, que é o simétrico da resistência interna. O x é a corrente elétrica e o B é a nossa ordenada na origem, que corresponde à força eletromotriz. Portanto, nós temos aqui basicamente o igual a menos RI mais epsilon, o balanço energético. Finalmente, podemos chegar às características da pilha. Não esquecer que o declive é o simétrico da resistência interna e a ordenada na origem a força eletromotriz. Basicamente, temos os dados estabelecidos para poder corresponder ao nosso objetivo. Podemos estabelecer uma comparação da força eletromotriz a partir da determinação da ordenada na origem do nosso gráfico e com a medição direta que fizemos no início da atividade. Cautelas aqui, a partir destes valores devem ser próximos e aquilo que os distingue é a incerteza da leitura, teoricamente. Para fazer isto, temos que ter um cuidado, que é começar a trabalhar com correntes pequeninas. Isso implica que eu vou ter que trabalhar no rióstato com resistências maiores e vou diminuindo, porque desta forma garanto que as características da pilha no início do meu trabalho experimental vão ser muito próximas daquele que eu tenho no fim. E então, dessa forma, mantenho as características da pilha sem haver grande alteração. Quais são as conclusões do nosso trabalho? No fundo, é apresentar a força eletromotriz e a resistência interna, termos consciência que quanto maior for a diferença da força eletromotriz relativamente ao valor marcado na pilha, significa que a pilha já teve um maior desgaste, portanto é mais velha, não é uma pilha nova. Depois convém perceber que a energia transferida para um circuito com uma resistência constante é diretamente proporcional ao quadrado da corrente, ou seja, se eu tenho uma corrente grande, tenho pequenas resistências. Aquela ideia inicial de que devo começar o meu trabalho com I's pequenos, então resistências maiores. E, finalmente, circuitos com resistências inferiores à resistência interna da pilha vão dissipar mais energia no interior da pilha. E então, além de se gastar mais rapidamente, a pilha acaba por sobreaquecer e deixa de cumprir a sua função. Espero ter-vos ajudado.